Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é composta por 5 jornalistas do primeiríssimo time. Humberto Werneck, que também é escritor e cronista do jornal Estado de São Paulo. Wanda Nestlener. Ricardo Cotcho, também comentarista da Record News. Wilson Moerdaui, também empresário. Carlos Brickman. E também contamos, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo cartunista Paulo Caruso. Ricardo Setti, muito obrigado pela aceitação do convite para participar aqui do Roda Viva, desta reunião de pauta aqui em Botequim. Porque eu jamais imaginei que viesse sentar neste lugar, embora tenha sentado nas bancadas muitas vezes, eu confesso que jamais imaginei que viesse sentar no centro da Roda Viva. Mas a conversa vai mostrar que agradecido e muito honrado. A presença é mais que justificada. Então vamos lá. Você tem uma coluna no site da revista Veja que hoje registra mais de 2 milhões de acessos mensais. Você acabou de completar 50 anos de jornalismo, como diria o técnico do seu Corinthians, em plena forma física, técnica e psicológica. Mas você resolveu interromper a publicação de textos diários e mudar-se para Barcelona. Eu pergunto, vai parar e parou por quê? Augusto, eu vou parar por razões realmente de afetos, família. Minha mulher, Márcia, meus filhos, Adriana e Daniel, meu netinho, André, todos moram em Barcelona. E eu não consigo ficar mais tempo longe dos filhos. A mulher morava em São Paulo, agora está fixada lá. Acho que eu quero aproveitar o que me resta, o que é altíssimo me conceder de tempo de vida, aproveitando mais para mim mesmo, com a família, com os amigos, as leituras que eu não fiz, os filmes que eu não assisti, as viagens que eu não consegui realizar, coisas desse tipo. Quer dizer, o jornalista, como você sabe, a gente não desliga nunca. Eu estou, esses 50 anos que você mencionou, praticamente 50 anos sem desligar. Fim de semana, férias, tal, você está sempre... Como é que isso vai repercutir no meu trabalho? O que eu vou fazer com esse fato? Ai, meu Deus, e agora? Tal. Eu quero parar, desligar, pelo menos baixar a intensidade, desligar esse botão, né? E, de vez em quando, vou ainda reincidir, né? Por exemplo, você me convidou... Você tem um compromisso comigo. Muita honra para mim. Você me convidou para, de vez em quando, aparecer na sua coluna, na Veja, coisa que eu pretendo fazer. E eu estou fazendo agora, com um trabalho exaustivo, estou fazendo o meu próprio site, com tudo que eu consegui guardar e recuperar ao longo desse período todo, até as materinhas sem nenhuma importância do começo da carreira. Esse site, de vez em quando, eu vou eventualmente escrever alguma coisa quando a indignação for muito grande ou outro tipo de apelo. Mas a vontade é realmente dar uma parada nessa ligação permanente que o jornalista tem. Eu comecei com 18 anos, não parei até hoje. Carlinhos Brickman, abre a roda. Ricardo Setti, você trabalhou tudo quanto é publicação desse país. Você dirigiu o Estado de São Paulo. Hoje o Estado de São Paulo está em demissões sucessivas. Pena. Você dirigiu a Playboy, que chegou a ter 1 milhão de exemplares de circulação. Hoje está com 100 e poucos mil, fraquinha. Trabalhou no Jornal do Brasil, fechou. Tudo culpa minha. Né? Me diz uma coisa, você é um tremendo pé frio ou o que está acontecendo com a imprensa brasileira para ter essa onda de demissões, essa onda de fechamentos, essa queda brutal de rentabilidade e tudo? Carlinhos, jornais de Barcelona que se cuidam. Carlinhos, eu acho... obrigado por você estar presente, você é um amigo muito querido. Eu acho que me parece que acontecem duas coisas. Primeiro, a fase que a mídia atravessa, que é o mundo inteiro, com as novas tecnologias, é crítica, né? Ninguém encontrou ainda uma forma completamente eficaz de sair das mídias tradicionais para as novas mídias sem perder dinheiro ou sem perder
alguma coisa. Quer dizer, fico espantado de ver coisas que acontecem, como o desaparecimento da Newsweek americana, revista extraordinária, o jornal Boston Globe, que a família Sulzberger, do New York Times, há 20 anos atrás comprou por $1 bilhão, por uma questão de vocação da família para essa coisa, para essa missão pública, né? Foi vendido agora há pouco por $70 milhões na Bacia das Almas para o dono de uma equipe de beisebol. Então há uma crise nos grandes veículos tradicionais e no caso do Brasil, eu acho que se soma a mais dois fatores. Nossos jornais, sobretudo, não estão fazendo o que deveriam. Eles noticiam tudo o que o leitor já sabe desde o Jornal Nacional da véspera, do Jornal da Record da véspera, Jornal da Cultura da véspera. Não tem análise, não tem prospecção, para onde vai a coisa. E quem era capaz de fazer essa análise está sendo demitido porque ganha mais. Isso que eu queria chegar. Os patrões da mídia dizem que sempre que o seu grande capital é o capital humano, são as pessoas. Mas não estão praticando isso. As pessoas estão sendo mandadas embora, os melhores estão sendo mandados embora sistematicamente porque ganham salários melhores. Então, você vai fazer um jornal analítico indispensável para o leitor com quem? Né? Se os melhores são mandados embora por razões de salário. Eu tenho visto casos concretos, um atrás do outro, sem parar. Então, os patrões da mídia costumavam dizer que o grande capital de cada empresa era, na verdade, o seu jornalista. Não é mais. Então, na medida que você não investe nas pessoas e não investe na qualidade editorial, não se preocupa com a qualidade editorial, só pensa no resultado, no curto prazo, no resultado imediato, não sobrevive. Então, são esses dois... Roda aberta. Ô, Ricardo, 1 ano e meio, mais ou menos, eu estive aqui nessa bancada e aí no centro do Roda Viva estavam 2 representantes de um coletivo chamado Fora do Eixo. 2 rapazes que fazem a mídia ninja. E a gente discutiu aqui, tinha outros companheiros também, velhos jornalistas como eu, e o que se discutiu... Não apoiado, você não é um velho jornalista. E o que se discutiu aqui era justamente se o que eles fazem é jornalismo. Eles usam a tecnologia, até a tecnologia da forma mais rudimentar, com celulares, smartphones e tablets, e levam os equipamentos em carrinho de feira e tal, e registram as coisas ao vivo enquanto elas estão acontecendo. E a discussão era se isso é jornalismo, eu acho que não, ou se é puro ativismo político. Você tem uma trajetória, uma longa trajetória, o Carlinhos Brickman já descreveu uma parte dessa trajetória aí na mídia impressa, você sempre foi um grande jornalista, um grande representante do jornalismo investigativo. A partir do momento que você assumiu o blog da revista Veja, você passou a fazer um jornalismo muito mais opinativo. Queria fazer um paralelo entre as duas coisas. Qual é a diferença entre ativismo político, que é aquele tipo de jornalismo que aqueles meninos fazem, e o jornalismo opinativo que você faz? Você faz jornalismo opinativo ou você faz também um pouco de ativismo político? Se eu dou a impressão de fazer ativismo político, eu estou fazendo um mau jornalismo opinativo, né? Eu concordo inteiramente com você de que esse tipo esse tipo de situação em que qualquer um pode ser jornalista, sai fotografando, filmando e pondo nas redes, não é jornalismo. O jornalismo é você estudar o assunto, você se aprofundar, você estar informado sobre a situação geral, tentar ouvir as diversas partes envolvidas. É o direito do contraditório. Tentar mastigar aquilo para o leitor. Humberto Werneck costuma dizer, citando um outro colega, que você tem que pôr um tapete vermelho para o leitor subir na matéria, para entender a matéria direito. Isso aí a gente não faz, o pessoal não faz. Agora, há uma confusão em relação ao jornalismo opinativo. Por exemplo, eu sou muito criticado por alguns leitores do blog. Você não é imparcial, cadê a objetividade, você não sei o quê. Eu não sou imparcial mesmo, eu fui imparcial a vida toda, como repórter, redator, editor assistente, editor, redator-chefe, diretor de redação. Sempre procurei ser o mais objetivo possível, sempre procurei, e tem algumas pessoas aqui que são testemunhas disso. Sempre procurei essa objetividade que é impossível de alcançar, mas que tem que ser o tempo todo perseguida pelo jornalista. No momento em que eu passei a ser um colunista de opinião, eu deixei de ser objetivo, porque eu assumidamente me tornei um colunista que escreve expondo as ideias nas quais acredita.
Não é? Agora, a diferença entre fazer isso e fazer o ativismo político é que eu procuro fundamentar os posts que eu escrevo com fatos e desses fatos levar a opinião que eu expresso. Quer dizer, as pessoas ficam, muita gente fica indignada, acha que não tem cabimento, que não sei o quê, mas existe no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, as colunas, né, os jornalistas que têm colunas em jornais e na internet, são absolutamente respeitados. As pessoas compram aquela opinião, querem saber aquele ponto de vista. Eu procuro explicar, às vezes inutilmente para alguns leitores, às vezes eu não sou repórter mais, eu não estou apurando nada, eu estou comentando as coisas a partir de informações que eu tenho e dando sobre elas a minha opinião, que é uma coisa absolutamente legítima. Mas você acredita que o jornalista pode ser imparcial ainda? Você não acha que a partir do momento que se seleciona, que se faz uma reunião de pauta, você já não está sendo parcial? Não, isso que eu digo, a objetividade possível, a gente tem que... É uma meta irrealizável, você não consegue ser imparcial. A escolha das palavras com as quais você escreve uma matéria já denotam uma coisa ou outra, mas você tem que estar buscando essa imparcialidade o tempo todo, tem que ser em outras palavras, o que o Minho Carta talvez chama de honesto. Entendeu? Quer dizer, a objetividade absoluta é impossível, acho que nenhum robô conseguiria, mas você tem que tentar ser objetivo. Eu vou dar um exemplo para você que até me lembrei um dia desses. Eu fui tão objetivo, eu procurei ser tão imparcial na minha vida profissional, que quando eu era jovem repórter no Estadão, em Brasília, na sucursal de Brasília, eu era um cara de esquerda, que militava no movimento estudantil, e à tarde eu me vestia de jornalista e ia cobrir os ministérios militares para o Estadão, que era um jornal que apoiou o golpe de 64 e que é um jornal conservador. Então, quer dizer, eu fiz direito esse trabalho. Eu conseguia engolir aquela coisa arada, falar com os generais, falar com os militares, passar a tarde toda fazendo isso e escrever as matérias. Quer dizer, eu acho que eu fui procurei ser bastante imparcial. Sabe? Depois eu queria que você contasse uma história dessa época que é curiosa. Uma coisa. Então, quer dizer que o blog não é de notícias, ele absolutamente. É de opinião. Só de opinião. Isso é uma coisa para ficar clara. Aí, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, lá no passado, nos anos 80, quando eu trabalhei com você no Jornal do Brasil, você já se queixava que havia muita pauta pessimista, que as pessoas, que os jornalistas não conseguiam tratar de boas notícias. Você acha que ainda é assim? Acho. E mais... será que no jornalismo político isso não é mais forte ainda do que no jornalismo em geral, nos outros eu concordo plenamente com você. Eu acho que a imprensa talvez seja uma tendência mundial, porque a má notícia parece que é mais notícia do que a boa notícia. Good news or no news. Exatamente. Bad news, as bad news são sempre preferidas. Quando eu assumi... Quando eu substituí Augusto Nunes como diretor regional do Jornal do Brasil em São Paulo, Augusto foi assumir o Estadão, eu fiquei no lugar dele, o Marcos Sacorreia, que para mim é um dos maiores jornalistas de todos os tempos nesse país, me chamou para uma conversa no Rio e falou assim, Sete, o negócio é o seguinte, eu queria que você procurasse na sucursal mostrar para os nossos leitores as coisas que dão certo em São Paulo, porque São Paulo é o maior estado brasileiro, o mais industrializado, o mais populoso, o mais rico. Faz a matéria que você achar que tem que fazer, mas procure mostrar o que dá certo. As coisas que funcionam, os prefeitos que estão fazendo boa gestão, os empresários com ideias inovadoras, as universidades que estão fazendo as pesquisas mais interessantes, enfim, vocês... E eu realmente, como sempre gostei exatamente desse lado, de mostrar esse outro lado, fiz isso e o Ricardo Couto, que está presente aqui, me ajudou muito. Porque o Ricardo Couto viajava pelo interior, fazendo matérias do interior, 90%, né, Ricardinho? Eram matérias de coisas boas, coisas que estavam funcionando. Foi numa você criou a expressão Califórnia Paulista para definir a região de Ribeirão Preto, que era uma coisa da prosperidade, de como a agroindústria estava se desenvolvendo bem. E tal. A gente fazia matéria sobre a Embrapa, sobre as universidades, a Unicamp, coisas que estavam surgindo. E eu sempre tive prazer de fazer isso. No Estadão, quando eu fui trabalhar com o Augusto, eu fui jurado do prêmio ECO, um prêmio que os empresários faziam sobre iniciativas sociais de empresas que funcionavam no Brasil. Vários tipos de iniciativas, centenas delas. Então, eu fiquei vários e vários dias debruçado sobre os casos que eram narrados ali para fazer a premiação. Aí fiquei maravilhado com aquilo.
Cheguei na redação, entregamos os prêmios, etc. Teve uma solenidade, Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. E aí, quando eu terminei esse trabalho, eu cheguei na redação, chamei o Marcos Emílio Gomes, que era um grande jornalista que eu tinha levado a trabalhar comigo no Estadão, e falei, Marcos Emílio, nós vamos fazer várias matérias disso aqui, porque são coisas boas, que estão dando certo, que a gente nem sabe que existe. Empresários que estavam ajudando a salvar sistemas ecológicos, empresas que estavam ajudando a alfabetizar a criança, empresa que estava ajudando a sanear, fazer saneamento básico em cidades miseráveis do Vale do Ribeira. Quer dizer, aí eu ia atrás disso, porque eu sempre contestei esse tipo de coisa, bad news are news, né? E tanto que eu vou citar, para encerrar a resposta à sua pergunta, vou citar uma coisa que eu acho cômica, Carlice. A Folha de São Paulo, que é um jornal que eu acho muito importante, mas que eu critico volta e meia por tipos de coisa como essa, que é um jornal extremamente pessimista, a meu ver negativista, que parece que o pessoal toma um copo de vinagre em jejum de manhã antes de começar a trabalhar, e de repente teve uma brilhante ideia, começar a colocar boa notícia, punha na primeira página, e era uma. E acabou. Era uma por dia. E acabou. É incrível que você precise fazer uma manchete para a boa notícia. Humberto Werneck, preciso completar agora o Humberto e o Ricardo. Ricardo. Tá, mas vai lá. Então, Humberto, eu acho que a imprensa também cobre demais as instituições, desde a polícia até o governo federal, passando pelo INSS, tudo. Como tudo isso funciona muito mal, como o Estado brasileiro é muito podre e corrupto, a imprensa tem esse mau humor, passa para a gente, passa para o leitor a impressão de que tudo vai mal, que nada funciona, que o Brasil é uma desgraça geral, não tem nada que preste. Então, eu acho que isso aí é uma coisa sobre a qual a gente precisa meditar muito e agir sobre. Sete, por favor. A gente falava desse momento de crise do jornalismo brasileiro, e eu me pergunto, e te pergunto também, se isso não teria um pouco a ver com o fato de que a reportagem tem andado excessivamente contaminada pela opinião. Ou seja, eu suponho que... A reportagem que existe ainda, né? Que não sobrou quase nada, né? Pouquíssima, né? Isso que o Ricardo Couto chamou um dia de reportagem externa, né? Que hoje as pessoas apuram dentro das suas redações. No Google. Tenho dito por aí que um dia desse o prêmio ESSO de reportagem vai sair para o Google. Não é? Quem está dando as notícias todas. Tem toda a razão. Agora, e a culpa não é da tecnologia, é bom deixar claro isso. Eu cubro essa área há 40 anos. Sem dúvida, não. Não me venham atribuir ao avanço tecnológico essa incompetência. Eu vejo a reportagem de uma maneira muito primitiva, muito tosca até. O sujeito que sai para ver que barulho foi aquele atrás da montanha. Né? Jornalismo, para mim, é um pouco isso. Tá aqui, hoje... Aqui está um exemplo. Esse aqui, que eu chamo de Ricardinho até hoje, nos conhecemos há muitos anos, o Ricardo Couto escreveu vários livros dizendo lugar de repórter na rua. As pessoas até ficam, às vezes, ironizando um pouco essa insistência dele, mas o Ricardo Couto é um cara que não fez uma matéria que não fosse indo para a rua. Ou seja, ouvindo as pessoas, vendo o que está acontecendo e descrevendo, coisa que o jornalista não faz mais, Humberto. Mas ele sai sempre com um ponto de interrogação. Claro. Vamos ver. Ele não sai com a matéria pronta. Se isso é um fato, se isso é verdade. Você não acha que se tem saído muito das redações já para a matéria pronta? Uma tese? Sim, claro que sim. Exatamente. Está completamente errado. A reportagem está morrendo, não é porque aquela coisa antiga, que saudade da Olivetti, de bater a mão. Não tenho saudade nenhuma da Olivetti. As saudades são das reportagens que iam atrás do que estava acontecendo e que excluíam a ideologia, na medida do possível, e também faziam uma coisa que essa me deixa indignado. Os jornais mandam o sujeito para a Arábia Saudita acompanhar um presidente da República e chega lá só tem declaração. Não tem uma descrição, não tem uma descrição de um grão de areia da Arábia Saudita. Então era como se você bota um gravador junto com o presidente, está resolvido. Viagens presidenciais, viagens de grandes... Não tem uma descrição, não tem o ambiente, o clima, as gafes cometidas, as mancadas, os bastidores. Isso que justifica a ida do repórter. Então, se o repórter não faz isso, ele não é necessário, meu Deus. João Cabral de Melo. E para o leitor dança nisso aí. O problema é que nós não estamos falando, não estamos fazendo essa entrevista para nós, jornalistas, estamos procurando pensar no que está do outro lado da televisão, o leitor.
É chato. Essas matérias são chatíssimas. O leitor não aguenta mais. E a Wanda tinha perguntado sobre a política. Ninguém aguenta mais o tipo de cobertura política que se faz. O Marcos Sacorreia, mais uma vez vou lembrar, dizia assim, nós temos uma ênfase paranoica na cobertura política. 5, 6 páginas de jornais com fofocas do Congresso. Tal, quer dizer, nunca a gente mostra o que está por trás das coisas, ou quase nunca, ou pouco. Me lembro que na Constituinte, Marcos Sacorreia me recomendou muito para a gente cobrir que Brasil ia emergir daquela Constituinte. Não conseguimos, fizemos uma coberturazinha, o centrão contra não sei quem, a esquerda contra a direita. Em todas as revistas, por todas as pesquisas que se faz, os textos sobre política são os menos lidos. Claro. Quando terminou a Constituinte, teve uma reunião no Rio, você já não estava mais no Jornal do Brasil, estava no Estadão. O Marcos falou, fazer um balanço, falou, a gente fracassou. A gente ficou cobrindo aquele fofoquinho do dia a dia. Que Brasil é esse que saiu da Constituição? Que país é esse? Que país que nós vamos nos tornar a partir da Constituição? Aí o presidente Sarney, que é uma pessoa da qual eu divijo muito, um político da qual eu divijo muito, mas disse uma coisa que se revelou premonitória. Ele falou assim, a Constituição vai fazer o Brasil ficar ingovernável. E tanto tornou complicado governar o Brasil que já tem quase 80 emendas. Uma Constituição de 20 e poucos anos tem 80 emendas. E milhares de isso aí nós não mostramos que essas coisas que estavam acontecendo, o que ia tornar o Brasil difícil de ser governado, tal, porque a gente estava cobrindo a fofoquinha do deputado fulano, contra quem o Lula, não sei quem, o Robertão, o falecido ministro Roberto Cardoso Alves, o centrão contra não sei quem. Esse tipo de cobertura de fofoca não ajuda nada, o leitor nem lê. E de preferência de cima do tapete, né? Exato. O lugar atapetado com ar-condicionado. Exato. E é isso ou são vazamentos? Agora, desculpa. Não, pode falar. Não, nesse caso da reportagem política, ou é isso, ou são vazamentos. Você não tem uma investigação que descobre uma coisa nova. Não, tem uma declaração. A notícia chega. É vazamento feito por procuradores da República, por promotores, por delegados de polícia. Por dossiês que aparecem nas redações. Adversários políticos. Deputados da CPI que soltam coisas contra adversários políticos. Então o jornalista começou a ficar preguiçoso. Não vai atrás. Não vai atrás. É muito mais negócio de pegar a matéria pronta. Ricardo, nós vamos encerrar esse bloco com a pergunta do Ricardo Couto, que nós temos 2 minutos. Ricardo, essa é uma glória do jornalismo brasileiro. Você chega aos 50 anos de profissão, meio século de carreira, né? Eu já passei por isso também. Comecei muito cedo, né, Ricardinho? Começaram um menino. Começamos cedo. Com o país vivendo a mais profunda crise, que eu me lembro desde que eu nasci, né, da nossa época, e a imprensa também, quer dizer, ao mesmo tempo, profunda crise do país e da imprensa. Concordo. Você explicou por que você está indo embora. Eu queria completar e perguntar se essa situação também influiu na tua decisão de fechar o boteco e ir embora. Influiu, não vou negar que não, influiu. Sabe o que é, Ricardinho? Eu estou fazendo, como eu contei, eu estou fazendo o meu site, né? Uhum. E ao fazer o site, eu revejo matérias que eu escrevia 40 anos atrás sobre coisas que nós continuamos discutindo e que não andaram 1 milímetro. A justiça amorosa, não sei o quê, a saúde que não sei o quê, sabe? O povo sem assistência, a miséria, filas não sei aonde, nos hospitais, a polícia corrupta, o Congresso não atendendo aos reclamos da população. Eu malhei em ferro frio a vida inteira, eu percebo isso, né? Mas quem sou eu? Não queria mudar, não tinha pretensão de mudar nada. Agora, eu como cidadão, eu estou muito cansado do Brasil também. No sentido de que eu queria descansar um pouco do Brasil. Eu adoro o Brasil, por isso que a gente fica magoado, porque a gente ama o país. Verdade. Então, eu estou cansado, eu quero descansar um pouco do Brasil. Dar uma desligada. Trancar a matrícula. Trancar a matrícula, exatamente. Perfeito. Trancar a matrícula. Isso influiu, porque eu estou muito... É o país e a imprensa, exatamente. Né? A imprensa, terrível. O país também, quer dizer, eu não estou vendo... perspectiva de uma mudança decente, assim, a curto nem a médio prazo. Infelizmente, depois de uma vida inteira de otimismo, eu não estou acreditando muito no Brasil mais, não. Vamos agora para um rápido intervalo. Triste. Voltamos já com o jornalista Ricardo Sete.
estamos de volta com o Ricardo Setti, que acaba de completar 50 anos de jornalismo. Setti, antes da pergunta do Werneck, eu queria que você contasse, já que há pouco você mencionou conversas com militares, como é que foi a tua gloriosa conversa com o Marechal, com o general-presidente Castelo Branco, quando ele transferiu o cargo para o general Costa e Silva. Essas são os grandes feitos da carreira da gente, né, Ricardinho? Foi uma coisa fantástica, assim. Eu realmente me orgulho muito desse episódio. Na verdade, é o contrário. Eu era um jovem foca da sucursal do Estadão em Brasília e montou-se um enorme esquema. Naquele tempo tinha muita gente, a cobertura da posse do general Costa e Silva, Marechal Costa e Silva. E me designaram para acompanhar, ver o que acontecia com o presidente Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, que estava hospedado, ele gentilmente saiu do Alvorada antes para o outro se instalar e ficou morando uns dias no Hotel Nacional. Lá vou eu para o Hotel Nacional. Chega lá no regime militar, tal, achei que não ia poder passar nem do saguão, né? Tinha lá alguns agentes, tal, mas eu me embiquei direto. Não sei, não me lembro mais se me informaram antes em que andar ele estaria. Tomei o elevador sem problema, desci no andar do presidente, tinha um segurança só. Falei, opa, legal. Fiquei ali. E o segurança não me mandou embora, nem nada, não me bateu, nem nada. Eu estou ali sentado, esperando, de repente, quando eu menos peço, sai o presidente do quarto, do apartamento, com vários assessores, outros militares, tal, de cabelinho molhado, tinha tomado banho. E eu fiquei tão tomado de surpresa que eu fiz, em vez de perguntar, se eu perguntasse qualquer coisa para ele, podia ser manchete. Presidente, o senhor é a favor da anistia? Presidente, o senhor é a favor da eleição direta? Não, eu perguntei, presidente, o senhor está indo agora para o Palácio, né? Ele achou aquele sujeito... Como se pudesse ir para outro lugar. Ele ia para o Palácio transmitir o cargo. Aquele frangote desmilinguido ali, perguntando uma bobagem tão grande, ele nem respondeu. Passou direto, assim, por mim foi embora. Mas eu me igualei ao Ricardo Setti quando o Figueiredo... Seu diálogo, né, com o presidente Meu diálogo, eu contei para minha mãe, conversei pela primeira vez com o presidente. O diálogo foi o seguinte, veio o general Figueiredo abriu, acompanhado pelo Roberto Tifter, que era o dono, pelo Hélio Gaspari e pelo Guzzo, que dirigiu a revista, e eu estava ali como editor de política e fora da roda, né? Então, ele passou por mim e eu disse assim, boa tarde, presidente. Ele falou, boa tarde. E acabou. Aí eu contei, olha, mãe, eu falei hoje com o presidente, mas eu não contei que o diálogo tinha se resumido a 5 palavras. Taquaritinga inteira soube. Taquaritinga inteira soube. O teu foi melhor que o meu. Quando você repassa esses 50 anos de jornalismo, de seu jornalismo, até para fazer esse blog, né? Se você tiver que destacar um trabalho seu, do qual você se orgulhe muitíssimo, o que você pensaria aí, nessa massa enorme de trabalho? Puta, é difícil isso, viu? Tem uma matéria da qual eu me orgulho muito, que eu transformei depois num livrinho, e tive a honra de ter você como autor da orelha, que foi a história secreta do Plano Cruzado, que eu fiz para a revista Playboy. Eu não era diretor da Playboy, fui diretor da Playboy depois. Porque essa matéria, embora ela tivesse alguns limites, algumas limitações pelo leitor da Playboy, não podia ser muito técnica, eu tive que ser... A Playboy tinha uma linha de não brigar muito com as pessoas e tal. Eu me orgulho porque, na linha do Ricardo Couto, tinha uma matéria que me deu um trabalho, Humberto Werneck. Quantos dias você teve para fazer? Eu tive uns 20 dias para fazer. Eu tive uns 20 dias, 25 dias. Eu entrevistei 50 e tantas pessoas. Reportagem externa. 50 e tantas pessoas. E com o seguinte agravante, várias fontes não tinham o menor respeito pelo Playboy. Eu ia de gravata, de terno, com essa cara de professor, que na época tinha até mais. Não adiantava. Faltaram as orelhinhas, talvez. Talvez se eu fosse as fotos. E você... Mas, você ganhou o prêmio ESSO de jornalismo com essa reportagem. Agora, Setti, deixa eu só contar uma coisa. Você publicou o livro, tem 90 e poucas páginas, o livro. O livrinho, é uma matéria tão grande que virou se transformou em 93. Isso correspondeu a quantas páginas de a maior reportagem da história da revista, 20 páginas. Umas 20 páginas. Tá? Nós estávamos falando há pouco de tempo para apuração e espaço para publicação. Tá aí. Me lembro assim, vou até citar o nome dele, viu?
fui entrevistar o presidente do IBGE, que era o economista de mar baixa. Ele me tratou com profundo desprezo o tempo todo por eu ser de playboy. Eu tratei com toda a educação, sou um sujeito minimamente cortês com as pessoas, sei falar português, não como com a mão. Ele me tratou o tempo todo me olhando por cima, assim, com um ar de mofa, como se estivesse fazendo um grande favor. É que ele só lia Playboy no banheiro. Né? Então, foi difícil também por causa disso, um pouco difícil por causa disso. Mas a matéria ficou, enfim, ganhei o prêmio ESSO, tal, tenho bastante orgulho dela. E só para contar mais uma historinha sobre isso, imagine vocês, um homem sofisticado, inteligente, como era o ex-ministro da Fazenda, Mário Henrique Simons. Ele foi crítico de ópera da revista Veja, um homem culto e tal. Quando eu estava em Playboy, já como diretor, de vez em quando eu gostava de fazer uma entrevista com um grande figura, um graudão, assim, né? Roberto Pompeu de Toledo fez a entrevista com o Celso Furtado, por exemplo, para nós. Que depois que eu saí de Playboy, alguns cretinos fundamentais acharam que era exemplo do que não deveria ser feito. Na verdade, era o que deveria ser feito para dar credibilidade para a revista. Mas, enfim, pedi para o Marcos Sacorreia, um jornalista que eu prezo profundamente, entrevistar o Mário Henrique Simons, tremenda figura. O Delfim já tinha falado com o Playboy, Roberto Campos tinha falado com o Playboy. O Mário Henrique Simons falou que não, porque era para Playboy. Não, para Playboy eu não falo, sinto muito, lamento e tal. Quer dizer, é um preconceito tão idiota do homem. Foi antes do almoço ou depois do almoço? Porque depois do almoço ele costumava estar um pouco diferente. Mais bem-humorado, talvez. Ricardo, mais alegre. Na linha do que o Humberto te perguntou, eu queria te fazer a pergunta ao revés. Qual é a grande reportagem que você gostaria de ter feito e não fez nesses 50 anos? Tem várias coisas que me interessaram muito, né? Eu queria ter podido escrever mais sobre os interesses civis no golpe militar de 64 e depois no golpe do ato institucional número 5. O que havia por trás, né, da mera alegação dos militares sobre segurança nacional, no caso do ato 5, em 64, salvar o Brasil do comunismo, a papagaiada toda que a gente sabe. Eu gostaria de ter feito essa reportagem. Mas cada momento você estava trabalhando num lugar, numa função, nem sempre dava para... E alguma grande reportagem que tenha sido feita e que você gostaria de ter sido você o autor? Ah, com certeza, tem uma fácil de citar aqui, uma extraordinária reportagem do João Moreira Salles, na revista Piauí, sobre o caseiro Francenildo. Como as instituições moeram o caseiro Francenildo. Ele ficou 1 ano trabalhando nessa matéria. Essa matéria não era para receber o prêmio ESSO, essa matéria era para receber o prêmio Nobel. Essa matéria eu teria muito orgulho de ter feito. Ricardo, 1 ano fazendo essa... A do Macluf, sobre a Miriam Cordeiro, sob seu comando ali na... Bom, essa daí é espetacular e injustamente não premiada. Essa matéria não foi premiada, nada no ano. O Luiz Macluf Carvalho, na época em que eu era diretor execução do Jornal do Brasil, descobriu, a filha do Lula, que o Lula nunca, na verdade, escondeu, porque estava até no livro dos deputados. A biografia dele, do perfil dele como deputado. Aliás, uma das... Eu morro de vergonha, porque aquilo estava disponível para todo mundo e ninguém prestou atenção. Foi atrás. Uma das distorções, né, do jornalismo, e o Ricardo Couto é um dos que escaparam dessa doença, é você pegar o sujeito que, porque ele escreve bem, ele é promovido e aí ele passa a desempenhar funções que o impedem de escrever. Exatamente, aconteceu com todos nós. De fazer reportagem. Então, todos nós aqui que ocupamos cargos de chefia vivemos esse problema. Você não tem tempo para fazer as reportagens que você sonha fazer. Eu sou testemunha de que o Ricardo Couto se recusou bravamente a assumir a chefia de reportagem no jornal do Eu gostava mesmo de ser repórter. Ele era o melhor repórter da redação. Mas o entrevistado é ele. Deixa eu fazer a pergunta. Ele era o melhor repórter da redação e o jornal queria promovê-lo a chefe de reportagem. O Ricardo resistiu bravamente. Ricardo, ninguém você tem 2 filhos, uma filha... Nós vamos botar no meio da roda aí qualquer dia, então vamos moer o Ricardo. Você
tenho um filho e uma filha que são jornalistas também. Exato. Eu também tenho o mesmo problema na família. Todos nós aqui, né? Todos nós. Todos nós. O Augusto também, você... E é uma coisa curiosa, porque nós falamos muito de jornalista, né? Fala de notícia ruim, de coisa ruim, falamos muito de crise, né? Crise do país, crise da imprensa. E, no entanto, ainda é um dos cursos mais procurados, né? Nos vestibulares, é o de jornalismo, né? Eu fui dar uma aula agora há poucos dias em São Bernardo, na Escola Metodista, Faculdade Metodista de Jornalismo, que para mim é a melhor do país, é muito boa. Um pessoal animado, informado, né? Eu queria que você falasse para esses jovens, que tem muitos jovens assistindo o programa também, o que é essa paixão pelo jornalismo que move as pessoas e tal, e que apesar de todas as crises, todos os problemas, continua. Quer dizer, o que você diria para os jovens que estão nos assistindo e que querem ser jornalistas? Olha, eu diria o que eu senti sempre pela profissão. Eu me lembro quando eu dirigia o Jornal do Brasil em São Paulo. O Jornal do Brasil ficava no Rio de Janeiro, nós dirigíamos uma grande sucursal, nós trabalhávamos juntos, você também, né, numa grande sucursal em São Paulo. E era aquela batalha, aquela correria. Nós começávamos a trabalhar muito cedo, ao contrário do que acontecia no Rio, né? 9 da manhã já tinha repórter na rua aqui. E até eu tinha tanto carinho pelo jornal que eu apagava a luz da sucursal quando ia embora para economizar, sabe aquela coisa de vestir a camisa? E chegava em casa às 10 da noite e tal, ia jantar, etc. Às 7 da manhã eu abri a porta do meu apartamento e o jornal estava lá. Então ele foi transmitido com as nossas matérias. Foi transmitido tudo para o Rio de Janeiro naquela época, muito mais lentamente do que hoje. Foi processado na redação. Baixou na oficina, foi impresso, foi empacotado, aqueles pacotes foram para um caminhão foi para um aeroporto, o aeroporto foi para um avião, o avião desembarcou em São Paulo, daí foi... E de repente estava na minha porta. Aquilo me dava uma emoção, todos os dias eu sentia um frio na barriga com aquilo. Eu falei, não é possível, essa é uma maravilha. E quando eu estava junto com o Augusto no Estadão, a redação era tão imensa e as pessoas fumavam, né? E a redação no fim da noite, no fechamento, né, Augusto, tinha uma nuvem branca, assim, né? Você não enxergava do outro lado, tão grande que era, né? E aquela multidão de 300 pessoas da redação. Nós dividimos em 2 setores, Casa Verde e Freguesia. Limão, né? Limão e Casa Verde. E tinha correspondente no mundo inteiro, tinha sucursal no Brasil inteiro, e vinha telex e telegrama de todo lado, e aquela maçaroca, e todo mundo falando ao mesmo tempo, televisão ligada e tal. E aquele milagre extraordinário, no dia seguinte, às 5 da manhã, o jornal estava pronto, todo dia, não saía a página em branco. Era uma emoção tão extraordinária, e que é a mesma que eu sinto hoje. Você sente falta disso? Eu não sinto falta porque eu acho... Não existe mais? Não, porque eu acho... Eu aprendi a gostar muito das novas tecnologias. Eu acho extraordinário acontecer alguma coisa e você poder comentar, e segundos depois aquilo está no ar, no post, as pessoas leem e se comunicam com você. Mas as redações são muito mais silenciosas. E as redações viraram bancos, né? Você entra numa redação hoje... Ninguém conversa. Mas isso é problema das pessoas, e não da tecnologia. Ninguém dá risada, ninguém conversa. Pega mal. As redações do nosso tempo era uma fonte de prazer, de trabalhar, de alegria, de você conversar com o sujeito do lado para trocar ideia. Claro, eu aprendi muito nas redações. Eu tive, graças a Deus, como aconteceu com todos nós, mentores, pessoas que me ensinaram nas redações, com quem eu aprendi muito, né? E você foi de muitos também. Ah, obrigado. Acho que eu tentei ser, pelo menos, né? Sete, eu acho que o jornalismo provoca essas emoções todas na gente também, mas tem muita responsabilidade, muita ansiedade, e a gente, às vezes, faz coisas, toma decisões que a gente não gostaria de ter tomado. Tem uma questão que eu queria tocar, que é delicada, que é uma das mais delicadas da nossa profissão, que é o do público, do privado. Você, quando morreu Pedro Nava, você optou por não divulgar uma questão que também não era muito certa e tal, que ele estaria sendo chantageado por um Michê. Um garoto programa. Isso, e que isso teria o levado ao suicídio. Depois você, anos depois, você disse que se arrependia dessa decisão naquele momento e eu queria saber o que você aprendeu com isso e o que você pode ensinar para esses jovens jornalistas a respeito desse episódio. Só para lembrar, tem muita gente... eu acho que falei muito rápido. Não, só para lembrar, o Pedro Nava era um grande escritor, um grande memorialista, que
com a obra inconclusa, né? Escreveu uma extraordinária obra. Quantos volumes são, Werneck? 6. 6, né? 6 e mais um pedacinho. Extraordinário. Ele de repente, se suicidou sem motivo aparente. Por perplexidade dos amigos, até pelo dia que ele viveu, ele estava tranquilo, saiu de casa, foi dar uma volta. E eu, na época, trabalhava na Isto É, era redator-chefe da Isto É. E a sucursal do Rio apurou o caso do garoto de programa, mas no texto enviado para a redação, o Zuenir Ventura, jornalista e amigão, grande figura, o Zuenir diminuiu um pouco o tamanho da história, que depois eu fiquei sabendo pelo próprio Zuenir, que num livro que ele escreveu, era bem detalhado, páginas e páginas. Os repórteres foram lá, falaram com o rapaz, viram mulher, fotografaram e tal. Mas o Zuenir fez uma menção que poderia ser, havia essa hipótese de uma chantagem, o garoto de programa e tal. E, na verdade, não fui eu que tomei a decisão, foi o diretor de redação de então, que eu não preciso nem mencionar, é uma pessoa boa, amiga, eu não vou mencionar porque eu concordei com a decisão dele. Ele mostrou para mim e falou, certo, eu vou cortar isso aqui, o que você acha? Eu levianamente tomei a decisão, acho que tudo bem, nem prestei muita atenção. Quando era a única explicação que poderia existir naquele momento para aquele ato extremo do escritor. Né? O que eu acho sobre essa questão do público? Eu também tenho a pergunta. No caso, em que isso interessava ao público? Também? E, aliás, a Veja também não deu, eu concordei com a não publicação. Não, só para esclarecer, ele era uma pessoa pública, ele era um escritor, ele vivia da exposição de sua obra ao público. Milhares de pessoas liam seus livros, eu acho que elas tinham o direito de saber o que aconteceu. Quer dizer, eu acho que a pessoa, como a Corte Suprema Americana decidiu há muito tempo atrás, a privacidade de uma pessoa que vive de alguma maneira da exposição ao público, seja um político, um cantor, um ator de cinema, tal, é diferente da privacidade do cidadão médio. A privacidade do cidadão médio é muito mais resguardável. Então, acho que sim, a imprensa tem o direito e o dever de, nesses casos, com muito critério, revelar fatos que levem à compreensão daquele acontecimento com a pessoa pública. No caso do Pedro Nava, depois eu escrevi uma autocrítica, eu contei o episódio, escrevi no Observatório da Imprensa, e o Zuenir contou o caso todo no livro dele chamado Minhas Histórias dos Outros. Que você fez a leitura. Fiz a leitura crítica. Isso que você está falando vale para a questão da Lurian, da filha do Lula, né? Que mas acontece o seguinte, na questão da Lurian foi o seguinte, o grande repórter Luiz Macluf Carvalho, que descobriu a existência da Lurian, fez uma reportagem absolutamente objetiva, não falava isso contra o Lula, nada, contra ninguém. Na matéria, a Lurian dizia que o Lula era um ótimo pai. A própria Miriam Cordeiro, que depois seria utilizada pelo Fernando Collor contra o Lula na campanha eleitoral, falava bem do Lula. A menina se deixou fotografar junto com a avó para a matéria. A matéria era perfeitamente decente, não era contra ninguém, não era contra, ela revelava um fato insuspeitado a respeito do Lula. O Lula não dizia nem que era uma filha que ele pulou a cerca, nada, porque não era isso, era uma filha que ele tinha tido antes de se casar com a dona Marisa. Era só como um complemento. Só que o Lula ficou furioso. Eu lembro que naquela ocasião eu achei que a matéria tinha sido vazada pelo próprio Lula, para evitar quebrar que ela fosse usada, impedir que ela fosse usada na campanha que seria logo depois. Como foi? Como foi? Foi usada de outra maneira. Mas a ideia é que o seguinte, ele vai quebrar, ele quebra a novidade. Mas na verdade, como a pessoa, a mãe da moça, não se comportou, né? Ela própria foi lá protagonizar os episódios de falar mal do Lula, tal, quer dizer, aí não adiantava nem ter vazado, mas não foi. Foi assim, a história eu conto rapidamente. O Macluf é um repórter infernal. Ele um dia chegou na minha sala e falou, Sete, eu queria ver se a gente podia investir numa investigação aí, porque eu ouvi dizer que o Lula tem uma filha que ninguém sabe, e a única coisa que eu tenho é que ela chama Lurian. E eu presumo que seja aquelas misturas de nome que se faz no Brasil, Lula com alguma coisa e tal, e parece que tem qualquer coisa como enfermeira. Olha, começou assim, do zero absoluto. É legal. Aí ficou, o Ricardo lembra dele, ficou o motorista Ferreirinha, que era mais repórter que muitos repórteres. Nessa época eu era assessor de imprensa do Lula.
Pois é. Tinha saído do jornal e estava trabalhando na campanha presidencial. Exatamente. Você tinha saído do jornal, inclusive nós conversamos antes. Licença, né? Você que me aconselhou, eu acho que você não deve perder essa chance. Eu aconselhei mesmo, aliás, isso mostra um pouco da minha isenção. Eu não concordava com o Lula, não concordava com as ideias do Lula. Aí foi todo o mérito do Maquilou. Você perguntou para mim e eu falei, acho que você deve ir trabalhar com o Lula e garantir a sua volta, porque eu achava uma experiência bacana e aconselhei outros amigos a trabalharem com o governo, do qual eu discordava. Mas, enfim, com essa minúscula informação de que a menina chamava Lurian e que tinha qualquer coisa de uma enfermeira, não sei o quê, o Macluf saiu que nem um louco pelo ABC, com o motorista Ferreirinha, e começou a ir em pronto-socorro, em hospital, perguntar de uma enfermeira, e achou que era Miriam. A enfermeira, Miriam, você conhece? Foi por aí, com pista quase zero, ele foi e bateu lá. Fez a matéria. Demorou um mês, mais ou menos. Ele fez umas 20 idas a São Bernardo. E a gente bancando, né? Claro, ele todo dia fazia o relato, e está indo assim, está indo assado e tal. Fez a matéria estava correta. Eu liguei para o Ricardo, não me lembro direito a ordem das coisas, mas nós nos falamos aquele dia, né? Mas essa aí também é a grande diferença em relação ao que acontece hoje. Era normal o repórter ter 20 dias, 30 dias, um mês, 2 meses para fazer uma matéria. Hoje tem que fazer 3, 4 matérias por dia. E escrever 4 vezes. Não é da internet. E aí fica e tem que escrever para o site, para o blog. Coisas que o leitor não aguenta ler, é chato. É um jornalismo chato, né? Mas, enfim, foi esse o caso da Lurian. Aí, o Fernando Collor, ao longo da campanha, sabedor desse fato... No final... Acho que a matéria saiu em março, por aí. No começo, bem no começo. Foi no começo da campanha. Não me lembro da data, mas aí, lá no segundo turno, já, o Fernando Collor contratou a mãe da Lurian para falar... tentar induzi-la ao aborto. Foi outra coisa. É outra coisa. A reportagem continua... absolutamente válida e decente e isenta. O Lula ligou para a redação, inclusive eu falei com ele estava furioso, mas ele não reclamou de nenhum erro, não. Ele falou só que era sacanagem a gente publicar aquilo. O Macluf falou com ele, depois passou o telefone para mim, e acho que a reportagem só teve um único papel que a reportagem teve, foi de revelar. O papel sujo foi feito pelo Fernando Collor e pelos seus assessores. A propósito, aproveitando o embalo, eu queria que você comentasse o comportamento da imprensa em relação ao filho do Fernando Henrique, que depois se soube que não é filho do Fernando Henrique. Por que isso não foi contado? Eu tenho história para contar também sobre isso. Eu tenho grande admiração pelo presidente Fernando Henrique, pessoalmente. Aliás, posso pendurar mais uma coisa, mais uma pergunta? Falarei sobre isso. Se não der, a gente vai continuar. Não, é só porque como você aconselhou o Ricardo a aceitar o convite do Lula para ser assessor dele. Sim, sim. Você... Não só, como eu falei, Ricardo, você é tão querido aqui, tão importante, que nós vamos deixar a tua vaga aberta. Ficou aberta, não sei... Foi cumprido 8 meses, né? Acabou a campanha, ele voltou para a redação e eu achei que e para mim, ele continuou tão isento como antes. Então, o que eu quero saber, e aproveitando já que o Augusto levantou a questão do Fernando Henrique, do filho do Fernando Henrique, e se o presidente Fernando Henrique tivesse convidado você Ricardo Augusto, para ser assessor dele, você teria aceitado? Não. Não é uma coisa que não me interessa. Vamos deixar, então, a tua resposta sobre o caso do Fernando Henrique para o terceiro bloco. Perfeito. Fazemos agora um rápido intervalo e voltamos já com o jornalista Ricardo Sete. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o jornalista Ricardo Sete. Sete, no final do segundo bloco, eu tinha pedido que você comentasse o comportamento da imprensa, já que tínhamos falado do caso da filha do Lula, né, Lurian, comentasse o comportamento da imprensa em relação ao filho do Fernando Henrique, Tomás, que depois se soube que não é filho ou pelo menos é a versão que... biológico dele, né? Pelos eu exames. Não posso responder por todos os veículos, porque, na verdade, eu não acompanhei, não perguntei para as pessoas na época. O que você acha? Mas talvez tenha havido, obviamente, uma superproteção, porque ele era o presidente da República.
E o único veículo que publicou uma matéria enorme, e eu vou citar aqui sem nenhum problema, foi o Caros Amigos, fez uma matéria irresponsável. Aquilo sim. De ouvir dizer. Sim, dizem que dizem. O problema é que a mãe negava. Pois é. Né? Então, aí eu, quando assumi Playboy, eu tenho grande admiração pelo presidente Fernando Henrique, embora faça críticas a várias coisas que aconteceram no seu governo, e gosto da agenda dele. Deixo isso bem claro. Gosto da agenda, acho uma agenda moderna, boa para o Brasil. Mas quando eu assumi Playboy, que foi em novembro de 94, o presidente Fernando Henrique acabava de ser eleito. Mesmo estando recheado de amigos na redação, eu quis mostrar que a gente estava levando a sério a missão da parte jornalística, provavelmente, da revista. E como todo mundo murmurava, essa coisa do filho do Fernando Henrique, estão escondendo, eu peguei, o Humberto estava comigo, era redator-chefe, deve se lembrar. Passado algumas semanas, não me lembro exatamente quando, eu peguei o jornalista peso pesado, que é o Marcos Emílio Gomes, chamei o Marcos Emílio e falei, Marcos Emílio, é o seguinte, você vai atrás dessa história, você fica 6 meses se precisar, viaja para onde for, vai para a Europa, para Brasília, para tudo quanto é lugar, xereta tudo quanto é cartório, vamos apurar essa história. Vamos ver, se tiver matéria e se depois tiver algum problema na Editora Abril, que não costuma haver, mas de repente poderia haver um veto de alguém, alguma coisa, sei lá. Aí é a segunda etapa da batalha. O nosso dever nós vamos cumprir. A redação ficou sabendo, espero que se lembre, ficou sabendo que tinha essa investigação em curso. Pois o Marcos Emílio fez tudo o que um bom repórter faz, como aliás é hábito dele. E isso esbarrou numa barreira intransponível. A mãe falou, não. Legal. A família da mãe, imagina, tal. O documento do menino não tinha o nome do pai. Tinha o nome de outra pessoa, né? Isso eu não me lembro bem. Parece que um amigo dela, não me lembro. Mas enfim, então, quer dizer, era uma coisa assim, para onde pegar? Ele foi até na maternidade, ele fez tudo que um ser humano, um repórter pode fazer. Foi umas 4 ou 5 vezes para Brasília, para não sei aonde, daí chegou ao 7. Olha, o negócio é o seguinte, não tem matéria, cara. Não sei como fazer. Tudo indica que ele é filho do Fernando Henrique. Agora, eu não tenho um elemento para a gente publicar com credibilidade essa história. Mas eu tenho orgulho de ter feito isso, gastado dinheiro da revista. Publicaria, sem dúvida nenhuma. Agora, o resto da imprensa, por que não fez, eu acho que tem uma parte realmente de compadrio com o poder, né? Óbvio, isso existe. Ricardo, depois dessa tentativa de matéria na Playboy, você fez um livro, né, sobre o Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique, com ele, né, como é que fala? Biografia autorizada? Não, na verdade, não foi. É diferente. Não é uma biografia autorizada. Eu ajudei ele a fazer o seu próprio livro. Uhum. E, veja bem, contratado pela editora, não por ele. Uhum. Ele aprovou e tal, mas eu ajudei-o a fazer o livro. Que foi essa experiência, né? Foi uma experiência. Ghostwriter, né? O nome técnico que se dá para esse tipo de trabalho. Não foi nem ghostwriter, porque, na verdade, ele escreveu uma boa parte da Como é que... Mas aconteceu o seguinte, ele tinha feito um rascunhão ao longo das viagens internacionais, que ele faz muito até hoje. E esse era um rascunhão pesado, porque ele fazia correndo e tal. E a então diretora editorial da... Eram anotações, manuscritos? Não, era texto em computador. A Luciana Vilas Boas falou, você tem um texto do presidente, eu queria que você precisa reescrever, e daí ver... Daí ela não me explicaram bem qual era a minha missão, mas ficou claro para mim que era basicamente reescrever... Botar em português. Reescrever o que ele tinha feito, não, colocar numa ordem, colocar numa certa ordem, porque como toda pessoa que escreve da maneira como ele escreveu, ele repetia, às vezes, histórias, e tinha muito buraco, tinha muito assunto importantíssimo que ele... Era um livro sobre o governo dele. É um livro sobre o governo, as memórias políticas dele, desde que ele entrou na política. Não é memória, não é uma biografia. Quando ele começou a se meter em política, negócio de Sebrap, depois foi ser suplente do Montoro como senador, começa a entrada dele na vida política. Pois bem, aí ele começou diferentemente do que a Veja publicou na época, que foi tudo feito por e-mail, foi tudo feito na casa dele. Inclusive, quem acha que ele é um homem arrogante, que ele é não sei o quê, eu me lembro de uma cena fantástica, assim, né? Eu nunca esperei viver, né? Eu, caipira de Jacarezinho, no Paraná, né? Pedi para ir no banheiro, o presidente me indicou ao banheiro,
Na hora que eu volto, está ele modestamente levando a bandeja com duas xícaras de cafezinho já tomadas, assim, um copo d'água, levando para a cozinha. Está ele mesmo. Então, você ligava para a casa dele, do telefone, ele atendia. Oh, eu, Fernando Henrique. Você tinha então, uma figura conseguiu intervir no texto. Pois é, então eu vou chegar lá. Aí eu comecei a ler e dizer nas reuniões com ele, falar, presidente, aqui está faltando isso, está faltando aquilo. E ele fazia à mão umas coisas, mas começou a ficar muito lento o negócio. Daí eu cheguei um dia e falei, presidente, o senhor não acha melhor a gente gravar? Eu escrevo num linguajar parecido com o seu. Se o senhor não gostar, E teve algum assunto delicado que você tratou nesse livro, que você teve que perguntar? Eu não sei se é do filho. Teve. Como foi esse momento? Porque é teu amigo, né? Como eu sou amigo do Lula e tal. Como é que é isso, né? Você tem que tratar de um assunto delicado com um amigo e escrever o livro. Como é que foi esse momento? Não teve muita dificuldade, não. Eu dizia, presidente, você precisa explicar melhor aqui o negócio dessa coisa das privatizações das teles. Está muito fraco aqui, está passando por cima. Esse é um negócio cabeludo, que deu um bode danado. O senhor foi crucificado aí, nós vamos ter que ter mais elementos aqui, né? Como é que a gente faz? Ele falou, eu vou pedir para o pessoal fazer um texto para você ver, o que você acha e tal. E a equipe dele produziu um tijolão um texto que eu incorporei. Então, eu fiz o seguinte, essas entrevistas, talvez sejam umas 20 horas de gravação, uma vez esteve no Instituto Fernando Henrique. O resto foi na casa dele mesmo. Dona Ruth, às vezes, via lá, cumprimentava e tal, conhecia os filhos dele ali. Eu escrevia, reescrevia um trecho que ele tinha feito, enxertava coisas da conversa, umas 20 horas de conversa, e depois ele submetia a ele e ele aprovava ou não. Então, por exemplo, escrever o que faltava, Ricardo? Faltavam coisas essenciais. Ele terminava a campanha eleitoral, ele falava da campanha eleitoral numa única passagem, ele dizia assim, eu vi que a eleição estava ganha quando, num comício não sei aonde, em agosto, o pessoal começou a levantar nota de R$1, assim, acenar e tal. E daí ele pula já para o governo. Então, falei, presidente, nós vamos falar da campanha inteira. Aí apareceram histórias fantásticas da campanha, né? Eu gravei, ele contou... Jeg. Inclusive, a história do Jeg, falou, não é Jeg, é cavalo branco. Conta aí. Né? Muita gente não conhece. Como é que foi isso? Então, ele contou, é muito engraçado. A história do Jeg não era Jeg, era um cavalo, fizeram ele montar, botaram aquele chapéu nordestino nele. Tradicional. Ele disse que foi assim e tal. E aí eu fui perguntando, e episódio tal, episódio qual? Eu falei, o episódio eu vou contar pela primeira vez, hein? O episódio do pé na cozinha. O senhor é mulatinho, pé na cozinha, ele falou assim, não fui eu, foi o Mário Covas. Eu falei, como assim? Aí era uma situação qualquer em que alguém estava conversando na campanha e falou assim, o Covas falou, o Fernando Henrique é mulatinho, ele tem um pé na cozinha. E o Fernando Henrique, o presidente, concordou, pronto, virou frase dele. Aí ele acrescentou com um bom humor extraordinário que tem, e falou assim, hoje eu digo que eu tenho um pé na cozinha francesa. Como é que dizia o Marcos Sacorreia, que ele tinha um pé na cozinha e outro num mocassim italiano? É isso mesmo. E aí foi assim, quer dizer, engraçado, Ricardo, de tudo que eu escrevi, ele só vetou uma coisa, que era um palavrão, que surgia num diálogo. Ou seja, ele não se comportou como um príncipe, como é acusado, ele não foi arrogante, ele foi humilde no trato com você. Eu estou falando na boa, assim, quer dizer, podia dizer não, eu não tenho nenhum problema aqui, não devo nada para ninguém, né? Estou falando a verdade, ele foi muito, muito simpático, de levar bandeja de cafezinho. É muito afável. De vez em quando estava entrevistando ele assim, eu vi um barulhinho na porta, falou, ih, a Ruth, esqueci a chave na porta, ela vai me dar bronca. Sabe, quer dizer, são coisas do ser humano. Esse bloco é Mas menor, você não conta isso temos 15 por minutos, escrito? então vamos perguntando. Gente, Isso aí eu preciso contar por escrito. Já que a gente está resvalando para a política... Mas, assim, de qualquer maneira, o livro tinha coisas delicadas pra caramba. Você acabou não falando do Jeg aí, o pessoal agora ficou curioso. O negócio do Jeg não é nada, não tem nada de extraordinário, é simplesmente que eu ao entrevistar, descobri que não era um Jeg, né? Era um cavalo branco, um pangaré. Combina mais com o príncipe. Mas ele nunca devia ter montado. Cavalo branco. Cavalo branco. Augusto, dá licença, a gente resvalou para a política e eu preciso fazer uma pergunta que é uma coisa que tem me incomodado ao longo do tempo em que eu acompanho o seu blog. Alguns leitores do seu blog
orquestrados ou orientados nesse sentido ou não, fazem acusações pesadas para você. Fizeram diversas acusações, algumas você respondeu, outras você simplesmente omitiu e disse que não ia entrar nesse nível e tal. Mas, basicamente, o que tentam, a pecha que tentam pendurar em você é de que você é um homem de direita, seja lá isso que for no século XXI. Você é um homem de direita? Olha, e o que é ser um homem de direita? Se ser a favor do casamento gay for ser de direita, eu sou de direita. Se ser a favor do aborto, do direito das mulheres ao aborto, quando elas entenderem que não, por alguma razão aquela gravidez não deve ser continuada, eu sou um cara de direita. Se ser a favor da liberação da maconha, e na verdade até das demais drogas, como propôs o Economist muitos anos atrás, como única solução contra essa questão, porque a guerra às drogas fracassou, depois de gastar $1 trilhão, só tem mais dependentes, só tem mais mortos e só tem mais bandidos, eu sou de direita. Se ser a favor de um Estado enxuto, mas com forte poder regulador e um poder arbitral e não empresário, se é ser de direita, eu sou de direita. Se ser a favor da livre iniciativa, do alinhamento do Brasil com os países do Ocidente, das liberdades democráticas, do Estado de Direito e da adesão aos países que respeitam os direitos humanos, eu sou de direita. Agora, na verdade, eu acho o seguinte, eu vejo, no Brasil virou um fla-flu, Corinthians e Palmeiras, virou a pior, né? Uma coisa de um ódio absurdo nas redes sociais, a questão de direita e esquerda, as pessoas não têm nem noção do que estão dizendo. Eu vejo com mais serenidade a questão de direita e esquerda. Direita e esquerda, nos países civilizados, significa pessoas que são mais ou menos a favor de mais presença do Estado na vida das pessoas e na vida do país. E eu sou contra a presença excessiva do Estado na vida dos países e das pessoas. Sou contrário. O Mário Vargas Llosa me disse, muitos anos atrás, quando eu fiz uma grande entrevista para ele, para Playboy, que depois virou um livro, um negócio extraordinário. Eu fiz a mesma pergunta para ele, não perguntei se ele era de direita. Perguntei qual era a posição política dele, porque Mário Vargas Llosa, grande escritor peruano, prêmio Nobel, ele foi um militante de esquerda, militante inflamado de esquerda na universidade, depois continuou, ele era amigo de Cuba, de Fidel Castro, ele defendia, ele conta um episódio extraordinário no livro dele, ele hospedou a mãe do Che Guevara uma vez em Paris, no apartamentinho dele, sem saber que era a mãe do Che Guevara. Ele era um fervoroso adepto dos sandinistas e tudo mais, ele mudou completamente, ele foi para o lado oposto, ele é um ultraliberal, crítico das esquerdas, porque ele é baseado no que ele viu acontecer, né? Inclusive com o socialismo real, com o desabamento do socialismo real, com as ditaduras comunistas que havia na Europa Oriental, etc. Eu perguntei para ele qual é a sua posição política. Ele falou, olha, se eu tivesse que definir minha posição política, eu diria que é uma mistura da Margaret Thatcher com o que ela tem de combate ao excesso do Estado, travessão, porque eu acho o Estado o maior inimigo da liberdade, e com uma mistura de Margaret Thatcher com Felipe González, primeiro-ministro socialista espanhol, com a sua compaixão pelos pobres, com a sua preocupação social, com a sua preocupação pela igualdade. Então, seria uma mistura desses dois. Eu, de certa forma, sou um pouco isso. Eu tenho um pedaço de Roberto Campos. Mas um paralelo entre a trajetória dele e a sua trajetória foi mais ou menos o que aconteceu com você? Foi. Eu fui um cara de esquerda, foi, exatamente. Aliás, ele me influenciou um pouco. Nas conversas longas, inúmeras, e horas com ele, eu comecei a pensar muito e li o livro dele de uma coragem absurda, Humberto. É um livro dele chamado Contra Vento e Maré, em que ele publica os artigos todos, desnudando a própria alma e a própria postura. Ele publica os artigos quando era um fanático de esquerda, e vai publicando, até vai indo, vai mudando, até os artigos em que ele é um ultraliberal contra bolivarianismo, contra o comunismo cubano. Ele expôs, eu li esse livro no avião, indo para Peru entrevistá-lo, falei, pô, mas que coisa incrível. Li de novo o livro, porque o livro é uma vida em transformação, né? E ele me influenciou, de certa forma me influenciou a ser o que eu sou. Só uma mistura dessas duas coisas que eu mencionei. Vamos agora para outro breve intervalo e voltamos já com o quarto e último bloco da entrevista com o jornalista Ricardo Setti.
voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com o jornalista Ricardo Sete. Sete, você falava há pouco do Vargas Llosa. Você teve várias conversas com ele e escreveu, aliás, um grande livro, né? Essas conversas resultaram num grande livro. É ótimo. Entre todas as figuras que você entrevistou, e não foram poucas, aí, políticos, escritores, artistas, etc., qual dessas figuras te pareceu mais impressionante e por quê? Coisa difícil de dizer isso, viu? Teria sido Vargas Llosa? Talvez tenha sido ele. Pela coragem, pela autenticidade, pelo desarmamento de espíritos com que ele conta as histórias mais depreciativas sobre si mesmo. Eu admiro como escritor e como pessoa. Porque você escreveu o livro e 25 anos... Quantos anos depois? Foi uma coincidência interessante. Você reeditou o livro com uma outra conversa. Né? Porque esse livro foi publicado em 86. Eu fiz a entrevista para Playboy, mas era imensa. O material que eu trouxe era imenso. Eu fiquei com uma pena. Aí eu falei com o Caio Graco Prado, da Brasileira. Você não quer dar uma olhada? Ele gostou, tal. Virou um livro. Eu organizei melhor, por temas, né? E virou um livro que se esgotou e foi vendido. Aliás, mais uma historinha. Os direitos foram vendidos para Portugal, para a língua espanhola, para a França. Saiu alguma coisa na Paris Review de Nova York e tal. E eu levei um cano deslumbrante. O editor em espanhol era um cubano que morava na Flórida, que depois de me pagar algum dinheirinho e alguns direitos autorais, sofreu de um mal súbito, teve um infarto e disse que fechou a empresa. Fechou a empresa, infelizmente, fechou tanto que o livro até hoje está na Amazon vendendo. E além disso, nunca mais consegui receber nada, mandei carta. Portugal nunca me pagou, França nunca me pagou nada, impressionante. As editoras conhecidas. Levei um cano deslumbrante. Pior do que isso, o Google é danado, né? Fui procurar no Google uma vez e daí desanimei. Tinha um livro pirata, publicado no Peru, que estava na 8ª edição de uma editora de lá. Era ele. Era esse livro. Era esse livro, mas era feito no Peru por alguma outra editora, pirata. E aí eu falei, deixa pra lá, o que eu vou fazer? Vou ficar correndo atrás com o advogado? Bom, nós temos agora 15 minutos para o último bloco. Carlinhos Uma rápida Brickman. pergunta que resvala um pouco na pergunta do Moerdal sobre direita e esquerda e um pouco de psicologia. Mas, enfim, você foi um homem de esquerda, você vem observando a vida política do mundo, você foi editor de Internacional antes, há muitos anos. Aprendi muito com você, né? O que você tem a dizer? Grande editor. Uma das coisas curiosas, Saul Galvão, nosso velho amigo, ele diz o seguinte: o Manifesto Comunista era o primeiro documento materialista da história que começava invocando um fantasma. E hoje você pega todos esses grupos, eles embalsamaram o Lenin, embalsamaram o cara da Coreia do Norte, tentaram embalsamar o Ho Chi Minh, tentaram embalsamar o Chaves. Não embalsamaram por incompetência técnica. E na fase, já que não conseguiram embalsamar o Chaves, o Maduro tem um passarinho que ele conversa e ele acha que é o Chaves. Como é que você explica esse fenômeno dos materialistas dialéticos gostarem tanto de um cadáver? Na verdade, Carlinhos, a coisa ficou tão desmoralizada, né? Esses regimes comunistas apodrecidos ficaram tão desmoralizados que viraram uma coisa fantástica, de monarquias republicanas, né? Imagina você que na Coreia do Norte tem um bobo alegre lá, gorducho, de cabelo espetado, que perigoso. É neto do ditador. É perigoso, porque tem arsenal atômico. Neto do ditador, quer dizer, passa de pai para filho para neto. Né? É coisa de baby doc aqui no Haiti antigamente, né? Agora virou dos países comunistas. Todos os países comunistas estão fazendo, lá mais atrasados, estão fazendo isso, e outros países também, tipo o Egito, o Mubarak estava preparando o filho para sucedê-lo, como se fosse uma monarquia. Na Líbia, Síria, o Fidel Castro botou o irmão, né? Aliás, continua mandando. Na Líbia, o Gaddafi estava preparando o filho. Síria. E por aí vai. Na Síria. O filho. O Assad é filho do general golpista que iniciou a dinastia, provavelmente vai passar para o neto, se a Síria resistir até lá. Então, quer dizer, virou uma piada isso aí, não tem explicação. A explicação foram fazer exatamente aquilo que criticavam, por exemplo, nas igrejas, né, de cultuar os mortos e tal. Está lá o Lenin, até hoje. Né? Até hoje. Não é nem comunista a Rússia, está lá o Lenin, lá, que nem é mais nada do Lenin, porque foi tão retocada.
né? Até a Evita Peron e o Peron foram recolhidos dos seus túmulos e o Lenin continua lá. Exatamente. Né? Então que é mais antigo ainda. A milhagem da Evita como cadáver bate qualquer viajante aí profissional, qualquer comandante de Boeing. Isso é um pândega, uma coisa... Depois de morte. Wanda. Sete, tem 1 milhão de perguntas que a gente precisaria fazer para você, porque você tem uma carreira tão longa e com tantos momentos especiais, mas a gente não tratou da Playboy, da parte divertida da Playboy aqui. Eu queria que você dissesse qual foi a exigência mais estapafúrdia de uma daquelas estrelas da Playboy. Quais os critérios para escolher a capa? Essas coisas. Na verdade, era um dos cargos mais Elas faziam exigências estapafúrdias? Era um dos cargos mais poderosos da República, né? Ser diretor de relação da Playboy. Isso é porque você não esteve lá, viu? O Roberto Schiff, daquela vez que se encontrava comigo, dizia assim, como está se divertindo bastante e tal. Ele não tinha ideia do estresse que era ter uma capa em branco para o mês que vem para ser preenchida, que não depende nada, absolutamente nada de você. Depende da pessoa aceitar, do advogado não encher a paciência, do agente não ser arrogante, do dinheiro não ser absurdo. Era sempre uma interrogação todo mês, aquele fio na barriga. Não existia Big Brother naquela época, né? Não existia Big Brother, porque depois ficou fácil contratar, né? Mas, assim, a exigência mais estapafúrdia assim, que eu me lembro foi a estrela que está até hoje em atividade na Globo, e que chegou a um ponto que, além de um cachê enorme e tal, já estava no segundo BMW. Uau. Aí, realmente, falei, não dá. Já tinha um BMW na história, aí o marido, que entrou na negociação, queria 2 BMW. Realmente, os caras estão loucos, eu vou ser demitido aqui. Desistimos. Então, tinha muito... lidar com celebridade é uma coisa horrorosa, Wanda. Uma coisa horrorosa. Eu nunca mais quero fazer isso. Esse era o lado negro da foto. Né? Eu me diverti enormemente em Playboy, fui feliz em Playboy com companheiros como Humberto Werneck, que estavam lá. Você fazia frilas para a gente. A redação de Playboy era uma maravilha, a gente fez coisas gloriosas, a gente fez matérias que as pessoas não lembram, só lembram das mulheres nuas, mas a gente fez matérias sobre o brasileiro no corredor da morte nos Estados Unidos, como é que era a vida dos jovens, como eles se divertiam, faziam sexo, bebiam, etc., no Iraque do Saddam Hussein e no Irã dos ayatolás. A gente fez uma reportagem sobre a religião estrangeira, foi parar no Djibouti, no chifre da África. A gente fez matérias, o Marcos Emílio, agora me lembrei, foi à África ver como o trabalho de 1.400 soldados brasileiros que estavam tirando minas do solo de Angola. São matérias importantes e entrevistas interessantes. Isso foi uma delícia. E a estrela que queria tirar as fotos de lá, Sete? Qual é? A estrela que quis tirar as fotos da revista. A Xuxa. Ah, sim, isso essa história foi antes de eu ser diretor, mas é verdade. O Pelé foi buscar. Exato. Pelé foi buscar as fotos. Mas assim, essa parte era maravilhosa, lembra? As reuniões de pauta, as discussões. Agora, lidar com a celebridade era um inferno, era um estresse total. Raríssimas pessoas. Mas tirando a parte chata, Sete, qual foi a mulher que mais te impressionou lá? Ele só fala de grandes matérias e tal, e as moças? Qual foi a moça? Vamos falar de fotografia. Despertou assim mais. Em que sentido? Mais bonita, gostosa, te impressionou mais. Seja sincero que a Márcia está em Barcelona. Minha mulher é uma pessoa extraordinária, tolerante. No teu blog você publica ela até trabalhou na MTV e ela tinha molejo para entender essas coisas. Então, olha, para dizer a verdade, foi a mais uma mulher das estrelas, assim, a pessoa mais sensata, educada, bacana. Não é isso que o Ricardo quer saber. É isso que a gente quer. E bonita também, foi a Isabel Filardes. Foi um prazer lidar com ela. Entre as todas, sabe que uma das mais bonitas, assim, ao vivo, bonitas mesmo, e era mais pobre, a mais ferrada, era a Débora Sem Terra. Era uma mulher realmente bonita. Sem terra. Uma brasileira Sem bonita. Terra. Não é, Ariane? Aquela que virou motorista de caminhão. A caminhoneira. Exatamente. Ela era uma mulher bonita de verdade. Bonita de verdade. Sabe? Algumas pessoalmente não eram tão bonitas, eram pequenininhas. Sabe? E a maioria cheia de história, uns advogados horrorosos, uns agentes picaretas. Olha, não foi uma coisa agradável. Não. Werneck, pois não. Quando é que nós vamos ter um livro de Ricardo Sete? Eu quero saber também se está nesses seus planos, nesse retiro lá em Barcelona, cuidar disso. Eu ando pensando nessa coisa. Na verdade, você pode achar que é exagero meu, mas eu
eu não acho que eu estou com essa bola toda para lançar. Acho que depois dessa conversa ficou claro que sim. Você disse que não. O Humberto Augusto também diz, você imagina tal. Mas não me refiro a uma coletânea exatamente. Até pode ser uma coletânea. Não é coletânea, não. Mas, cara, você destilar esses 50 anos de experiência aí, é isso aí. Um livraço. Eu estou pensando nisso aí. Olha um pouco do que está saindo aqui hoje. Eu estou pensando, eu vou pegar a fita aqui e transcrever um pouco para lembrar. Não, eu estou pensando em alguma coisa assim, com muita calma, sem estresse, porque eu não quero ter mais estresse. A minha mulher não merece, meus filhos não merecem, e eu também não mereço. Eu não quero ter esse estresse, eu não quero fazer contrato com ninguém. Se der na telha de fazendo aos poucos e tal. Você há anos me fala sobre isso e acho que é algo a se considerar. Mas assim, sem prazo, sabe? Porque você ter prazo sai, o negócio sai, né, com prazo, mas é muito estresse. Seria difícil. O título é Enquanto a Memória Ajuda. Olha, Antes que eu me esqueça. Seria difícil você falar de você mesmo? Quer dizer, você foi um pouco mestrado para ser isento, para ser impessoal? Não, porque no blog eu falo um pouco, não é isso não. É que sei se eu tive um papel tão relevante assim, falando sério mesmo, né? Para fazer um livro sobre a minha trajetória. Falando de sinceridade, eu fico às vezes meio achando que, sei lá, será que é o caso tal? Claro que Vou pensar. Desculpa, Wanda. Desculpa, agora, falando de livro, de escritor, eu lembrei de uma entrevista que você fez com o Gore Vidal. Essa também me impressionou bastante. Eu colocaria junto com a do Vargas Llosa. E que no final dela, ele tinha 62 anos e você perguntou se ele tinha medo de morrer. Você achava que ele era velho aos 62? Claro, né? Lógico. Quanto mais velho a gente fica, a gente vai espichando o velho lá pra frente. É o Roberto Marinho. Eu acho menos de 100 anos eu não aceito. Eu hoje em dia só acho velho quem tem 95 para cima. É evidente. E eu pergunto para você, você tem medo de morrer ou de, mais que isso, de envelhecer? Não, eu tenho medo do sofrimento ou de ficar, ou de perder como minha mãe está há muitos anos, sem saber quem ela é. Agora... Você pensa como é o Woody Allen, né? Que deu a resposta sobre a morte. Cadê ele? O que ele achava da morte? Eu sou contra. Eu sou totalmente contra. Eu sou contra. E se negou a comentar. Falar em morrer, eu fico indignado. Mas acontece o seguinte, o Gore Vidal tem só uma coisa que eu queria contar, rapidíssimo. Imagina um camarada com ele, um escritor fantástico, de uma ironia terrível, roteirista de cinema, famoso, rico. Ele tinha medo de elevador. Você entrevistou na escada? Uma parte da entrevista, o gravador na escada, assim, descendo, porque ele está no Hotel Cadora, ele tinha medo de elevador. Imagina você, o mundo é muito engraçado. Ricardo, você pensa em algum dia voltar a morar no Brasil? O que teria que acontecer para você voltar a morar aqui no Brasil? Não, 2 minutos, Carlos Zé. O que nós podemos fazer? Na verdade, eu não pretendo subir. Você gostaria de encontrar no Brasil ou voltar? Isso? Não, morar. Você tem 2 minutos para fazer as suas declarações finais. Não sei se eu vou voltar a morar no Brasil definitivamente, mas eu virei ao Brasil com muita constância para ver as pessoas que eu amo e ver o meu país, né? Vai depender muito da minha família, vai depender de uma série de fatores. É claro que se houvesse uma grande reviravolta positiva, o Brasil tivesse um período luminoso de recuperação de tudo, né? Inclusive, sobretudo, numa coisa que a gente quase não falou aqui, dos valores morais, que eu acho que é o grande problema nosso já de muito tempo, aí talvez eu até voltasse. Você falou das mulheres que te impressionaram, você esqueceu uma sobre a qual você até escreveu. Leila Richards. Completa. Sim, mas aí foi mais uma brincadeira. Eu li, Ricardo Sete. Mas ele está falando para a família. Foi uma brincadeira. Eu pediam para fazer uns perfis assim no JB e ela aparecia de madrugada. As pessoas viam porque ela era bonita, o noticiário da Manchete, ela era uma mulher linda, né? E eu escrevia um texto chamado A Musa da Madrugada, mas eu nem conhecia. Depois, num almoço no Esplanada Grill, ela estava lá, falei, você é o Ricardo Sete, muito obrigado pelo texto e tal, mas não passou disso. Não passou disso. Quando eu tive em Playboy, já nem lembrava disso. Quero registrar aqui um protesto público para encerrar. Eu estou absolutamente indignado, eu acho um absurdo um jornalista do nível do Ricardo Sete abandonar o barco numa hora dessa, deixar entregar os pontos e sair do país e parar de escrever e de produzir o material riquíssimo que ele tem produzido ao longo desses anos. Eu tenho certeza de que
todos os meus colegas. O navio abandona os ratos. Eu acho. Não, mas a verdade, Grande frase, Acho que os meus colegas de bancada assinam. Eu acho que não vai o Augusto abandonar. Nunes me convidou já para escrever no Não vai abandonar. blog dele. Fica registrada a minha indignação. Tá bom, Infelizmente, muito obrigado. o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Humberto Werneck, da Wanda Nestlener, do Ricardo Coccio, do Wilson Moerdal e do Carlos Brickman e também do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e, sobretudo, ao meu amigo Ricardo Setti e aos meus queridos amigos aqui que participaram da bancada de entrevistadores, que você deu, e você sabe que não é nenhum exagero. Eu acho que você até se subestima, o que é uma amostra de humildade que te engrandece, tá bem? Mas eu acho que você deu uma aula de jornalismo aí de 1h30. Fico muito feliz. Obrigado. E espero que isso se repita para o bem do Roda Viva e dos espectadores. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.